Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Gustavo Domingues e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os gêneros da música tradicional e da música folclórica. Bom, o objetivo da nossa aula vai ser analisar criticamente, por meio da apreciação, os usos e funções de diferentes gêneros da música tradicional e da música folclórica local. E para isso, eu gostaria de iniciar com uma provocação. Queria que vocês pensassem um pouquinho e refletissem sobre o que é a música. Quando a gente pensa em música, na palavrinha música, né? O que é que vem na nossa cabeça? Será que o som da buzina pode ser chamado de música? E o sussurro do vento? Será que é música? Bom, se a gente for pensar na definição, né, a palavra música nada mais é do que a combinação dos sons e dos silêncios em um determinado tempo. Ou seja, para que haja música, eu preciso obrigatoriamente do som. Mas não é qualquer som jogado aleatoriamente. É quando a gente pega esses sons e organiza que eles deixam de ser simplesmente um ruído e passam a ser um som musical. Então aí nós podemos considerar que existe de fato uma música, ok? Mas então, pensando em música, o que seria a música folclórica, que é o tema da nossa aula? Bom, música folclórica nada mais é do que uma música que tem algumas questões culturais interligadas ao nosso dia a dia. Bom, se a gente parar para pensar, certamente você já ouviu uma canção de ninar, né? Uma cantiga de ninar, uma cantiga de roda, alguma cantiga que fala de algum mito, de uma lenda, os festejos, enfim. São músicas que podem ter ou não autoria definida e que vão sendo passadas de geração em geração. Ou seja, nós conhecemos através dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos irmãos, né? Ela vai sendo transmitida e conforme ela vai sendo transmitida, pode ser que haja pequenas alterações, né? Então, uma forma de se cantar, uma palavrinha ou outra pode ser modificada. E nós vamos ouvir aqui um exemplo de música folclórica. Trouxe aqui para vocês ouvirem hoje a música Marinheiro Só. Preste atenção. Mas eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só. Mas eu não sou daqui, marinheiro só. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia, marinheiro só. De São Salvador, marinheiro só. O marinheiro, marinheiro, Então, marinheiro Marinheiro só. Só é uma música que vai ter essa característica, né? Essa característica Foi o balanço do mar. mas vamos pensar um pouquinho agora que é uma música tradicional. Olha só, se a gente for pensar, música tradicional é aquela que vai reunir alguns elementos e particularidades de um determinado povo, de uma região, uma cultura, um país, né? E alguns outros fatores. E esse tipo de música, ele pode ser organizado, né, classificado dentro do que a gente vai chamar de gêneros musicais e vai trazer algumas influências de outras culturas. Se a gente for pensar na nossa música tradicional brasileira, a gente tem muito da influência dos africanos, dos indígenas, dos europeus, né? Tudo isso vai configurando, se moldando, se modificando para gerar a nossa música, aquilo que a gente compreende como música tradicional hoje, tá? Então, dentro, como eu disse, da música tradicional, existem os gêneros musicais. O que será que é gênero musical? O que, que configura um gênero musical, né? Nada mais é do que uma categoria, uma grande categoria, né? Que vai trazer alguns aspectos específicos, né? Alguns ritmos específicos, né? Algumas características que vão se modificando e trazendo algumas ramificações. Então, se a gente for exemplificar, a gente pode ter o samba, o axé, o sertanejo, o forró, o funk, né? Dentre outros gêneros musicais. E a proposta agora é que vocês apreciem e tentem identificar
um pouquinho desses ritmos, tá? Eu vou colocar alguns ritmos, vocês aí pensem quais ritmos são esses. Primeiro. Muito bem. Se você pensou que esse é o samba, você acertou. Vamos para o segundo. Esse é o reggae, terceiro gênero. Que ritmo gostoso, Estou. Esse é o nosso forró. E por último, temos aqui o rock and roll. Muito legal, né, gente? Então, para sintetizar o que a gente aprendeu hoje, nós, primeiro, identificamos e analisamos algumas músicas tradicionais e folclóricas. Segundo, fizemos apreciações de músicas folclóricas e tradicionais e as conhecemos. E terceiro, nós analisamos e escutamos gêneros musicais diversos. Isso foi muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixando aqui já o meu muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!